Boa noite, pessoal. Esse é o nosso grupo de leitura do livro A Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Nós teremos hoje a Inês começando a leitura e depois a Rúbia. E a Inês vai iniciar a leitura. Deixa eu ver aqui que a Soninha colocou. Emoções, Eu a coloquei linguagem errado, é página 155, eu coloquei 156, né? Ah, Lá em é cima. é, É página 155. 155, Emoções, a linguagem das células, né? E isso. depois a Rúbia na página 163. Então, Inês, por favor, fique à vontade. É com você. Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa leitura. O capítulo chama-se Emoções, a linguagem das células. Em forma mais evoluídas e conscientes de vida, o cérebro desenvolveu um nível de especialização que permite a toda comunidade refinar seus sinais reguladores. A evolução do sistema límbico estabeleceu um mecanismo único que converteu os sinais de comunicação química em sensações acessíveis a todas as células da comunidade. Nossa mente consciente interpreta esses sinais como emoções. A mente consciente não só é capaz de ler o fluxo de sinais de coordenação celular que compõe toda a mente do corpo, como também de gerar as emoções, que se manifestam por meio da emissão controlada de sinais pelo sistema nervoso. Enquanto eu estudava os mecanismos do cérebro da célula e entendia melhor as operações do cérebro humano, Candace Pert estudava o cérebro humano e passava a compreender melhor os mecanismos do cérebro da célula. Em seu livro Molecules of Emotions, Moléculas de Emoção, Pert revela como seus estudos sobre os receptores processadores de informações da membrana das células nervosas a levaram a descobrir que os membros receptores neurais estavam presentes na maioria, se não em todas, as células do corpo. Suas experiências a levaram à conclusão de que a mente não se concentra apenas na cabeça, mas sim que está distribuída em moléculas sinalizadoras presentes no corpo todo. Outra descoberta importante foi que as emoções não se originam apenas de respostas do corpo ao ambiente. Por meio de autoconsciência, a mente pode usar o cérebro para gerar moléculas de emoção e agir sobre todo o sistema. Enquanto o uso apropriado da consciência pode tornar um corpo doente mais saudável, o controle inconsciente inapropriado das emoções podem causar muitas doenças. Um assunto que vou abordar com mais detalhes no capítulo 6 e 7, Moléculas de Emoção. É um livro instigante que descreve detalhadamente os processos das descobertas científicas, além de revelar também os esforços dos pesquisadores de tentar introduzir novas ideias ao clube dos cientistas antigos, algo que eu conheço muito bem. O sistema límbico representou um grande avanço em termos de evolução
devido à sua habilidade de captar e coordenar o fluxo de sinais reguladores de comportamento dentro da comunidade celular. À medida que o sistema interno de sinais evoluía, sua grande eficiência permitia ao cérebro aumentar de tamanho. Com isso, os organismos multicelulares aumentaram seu número de células especializadas em reagir a uma quantidade ainda maior de sinais externos do ambiente. Enquanto as células individuais respondem apenas a percepções sensoriais mais simples, como vermelho, aromático e doce, as habilidades desenvolvidas dos cérebros dos animais multicelulares conseguem combinar todas essas sensações e identificar maçã. Os reflexos comportamentais básicos adquiridos durante a evolução são passados às novas gerações sob a forma de instintos genéticos. A evolução dos cérebros maiores, com sua grande população de células neurais, ofereceu aos organismos a oportunidade não apenas de poder confiar em seus instintos comportamentais, como também de aprender com as experiências. Aprender um novo reflexo ou comportamento é basicamente um produto do condicionamento. Por exemplo, Pavlov treinou seus cães para salivar toda vez que ouviam o toque de um sino. Primeiro, ensinou-lhe a associar o som com o estímulo de receber alimentos. Depois de algum tempo, tocava o sino, mas não oferecia comida. Só que os cães já estavam tão programados a serem alimentados que toda vez que o sino tocava, começavam a salivar mesmo que não houvesse alimento presente. Trata-se de um comportamento reflexo, inconsciente, adquirido. O comportamento reflexo pode ser algo simples, como o levantar da perna quando o martelinho do médico toca o nosso joelho, ou mais complexo, como dirigir um carro a 80 km por hora em uma rodovia cheia e, ao mesmo tempo, conversar com o passageiro. Embora as respostas comportamentais condicionadas possam ser muito complexas, elas não envolvem o uso do cérebro. Por intermédio do processo de aprendizagem condicionada, as reações químicas neurais entre os estímulos e as respostas comportamentais se consolidam para garantir um padrão repetitivo. Essas reações consolidadas se chamam hábitos. O cérebro de animais menos desenvolvidos é condicionado a utilizar respostas habituais aos estímulos. Os cães de Pavlov salivavam por simples reflexo, não por intenção consciente. As ações da mente subconsciente são reflexivas por natureza e não governadas pela razão ou pelo pensamento. Fisicamente, esse tipo de mente está associada a atividades de todas as estruturas do cérebro de animais que não têm autoconsciência desenvolvida. Humanos e alguns mamíferos desenvolveram uma região especializada do cérebro associada ao pensamento.
planejamento e tomada de decisões chamada córtex pré-frontal. Essa parte do cérebro parece ser o centro do processamento da autoconsciência. A mente autoconsciência é autorrefletora, um novo órgão sensor que observa nosso comportamento e emoções. Essa mente autoconsciente também tem acesso à maior parte das informações armazenadas em nosso banco de memória. Trata-se de um recurso extremamente importante que nos permite lembrar de todo o nosso histórico de vida e assim pode planejar nossas ações futuras. Além de ser autorrefletora, a mente autoconsciente é extremamente poderosa. Observa todos os comportamentos programados que adotamos, avalia cada um deles e decide conscientemente se deve modificá-los. Podemos escolher como reagir à maioria dos sinais do ambiente e até se vamos ou não reagir a eles. A capacidade da mente consciente de se sobrepor aos comportamentos programados da mente inconsciente é o que nos permite ter livre arbítrio. No entanto, essa faculdade especial também é uma espécie de cilada. Enquanto a maioria dos organismos precisa receber diretamente o estímulo específico para reconhecê-lo, a habilidade do cérebro humano de aprender é tão avançada que podemos adquirir determinadas percepções indiretamente, a partir da experiência de outras pessoas. Mas, uma vez que aceitamos essas percepções como verdades, elas se tornam definitivas em nosso cérebro e passam a ser nossas próprias verdades. Nossa! E aí está o problema. E quando as percepções de nossos professores estão erradas, acabamos absorvendo informações imprecisas. A mente subconsciente é basicamente um dispositivo, um interruptor de estímulo e reação. Não há fantasmas nessa máquina, capazes de avaliar as consequências de cada programação que absorvemos. O subconsciente trabalha somente no momento presente. Consequentemente, as impressões equivocadas não são monitoradas e acabam nos fazendo desenvolver comportamentos inapropriados e limitadores. Se dentro de cada exemplar desse livro houvesse uma cobra viva, você provavelmente jogaria o seu bem longe assim que o abrisse e sairia correndo. Quem quer que tenha lhe mostrado uma cobra pela primeira vez, incutiu em sua mente uma lição de vida aparentemente importante. Está vendo aquilo? É uma cobra, muito perigoso. O sistema de memória subconsciente capta e armazena sem filtros, e muito rapidamente todo tipo de percepção do ambiente sobre os objetos e situações que ameaçam a vida ou o corpo físico. Se lhe ensinaram que cobras são perigosas, toda vez que você depara com uma delas, adota inconscientemente uma postura defensiva para se proteger. Mas, e se um herpetologista resolvesse ler esse livro
e encontrasse a cobra. Ele não apenas ficaria curioso, como também muito contente com o brinde, ou, pelo menos, ficaria contente ao descobrir que a cobra brinde não é perigosa. Iria pegá-la e se divertir estudando seu comportamento. Para os herpetologistas, a sua reação programada de fugir da cobra é algo irracional, pois nem todas as cobras são perigosas. Lamentam que a maioria das pessoas não tenha o prazer de estudar essas criaturas tão interessantes. Portanto, a mesma cobra, ou seja, o mesmo estímulo, é capaz de gerar reações completamente diferentes. Aí que é o que ele fala muito dos estímulos externos, né, do ambiente, que faz com que a gente descubra, na verdade, o que está dentro da gente e que forma a gente pode trabalhar esses estímulos de forma consciente, eu acho que enfrentando, procurando entender, compreender, abrindo um espaço, né? E o inconsciente, quando a gente simplesmente utiliza o que já está gravado e não questiona. Nossas respostas aos estímulos do ambiente são controladas pela percepção. No entanto, nem todas as formas de percepção que temos são parciais, não são precisas, assim como nem todas as cobras são perigosas. Sim, a percepção controla a biologia, mas como já vimos, ela nem sempre é precisa. Um sinônimo adequado para esse tipo de percepção que controla o comportamento é a palavra crença. As crenças controlam a biologia. Pense no significado dessa frase. Temos a capacidade de avaliar conscientemente nossas respostas aos estímulos do ambiente e de modificar determinadas reações arraigadas em nosso sistema a qualquer momento, bastando para isso manipular a poderosamente subconsciente. Mas abordarei esse assunto com mais detalhes no capítulo 7. O mais importante é termos consciência de que nossos genes ou nosso comportamento autodestrutivo não são algo definitivo e imutável a que estamos presos. Oh, que maravilha! Como a mente controla o corpo. Espera aí, Inês, espera aí. Vamos ver se ninguém quer comentar nada. Vamos discutir um pouquinho esse capítulo e aí você continua. Você quer passar alguma impressão que você teve desse É, capítulo que leu? é o que eu falei, né? Eu falo sempre que a nossa Constituição ela guarda, na verdade, um conhecimento muito grande e que na grande parte do nosso dia a gente usa inconscientemente. Então, a gente acaba provocando muitas vezes mais dores, né, do que realmente estarmos realizando, estamos aprendendo, estamos abrindo esses espaços para usar todo esse conhecimento de forma consciente. Então, a partir do momento que a gente se predispõe, né, a estudar e a conhecer um pouquinho mais esse sistema nosso, aqui no caso, consciência, né, da consciência inconsciente, do cérebro, aí como tudo isso controla também todo o nosso corpo, e a partir de então, as emoções, né, aquilo que a gente sente acaba ficando gravado, e o cuidado realmente de, muitas vezes, quando a gente ouvir algo, a gente se questionar, né? Às vezes aquilo bate, entra no nosso coração, a gente aceita e se sente até melhor.
E muitas vezes a gente acredita que não é exatamente daquele jeito, então a gente precisa investigar. Aqui falou do livre-arbítrio, né? Que na verdade, para mim, o livre-arbítrio é algo tão oculto ainda, que se realmente a gente não adentrar em nós mesmos, e naquilo que está em nós, a gente acaba mais se perdendo do que encontrando respostas. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Pode falar, Saulo. Eu gostei, só queria relembrar ou reforçar essa pequena frase aqui que me tocou aqui, que ele fala assim, enquanto o uso apropriado da consciência pode tornar o corpo doente, quer dizer, enquanto o uso apropriado da consciência pode tornar o corpo doente mais saudável, olha só, se eu for uma pessoa que tenho consciência do meu corpo, da minha realidade, do ambiente, do que é realmente verdadeiro, eu transformo a doença em saúde. Eu estou falando isso, gente, na página 156, só para saber, tá? E aí ele fala dá mais um adendo. O controle inconsciente, inapropriado das emoções pode causar muitas doenças. Então, ele está salientando quando nós temos consciência do nosso corpo e das nossas emoções, ou quando somos inconscientes, que nem Inês falou. Você faz porque você aprendeu que isso é errado, que isso não está certo, que isso vai te fazer mal, que isso é perigoso. Por que não ter realmente, como a Inês falou, consciência do nosso corpo para torná-lo saudável? Por que ter uma... Exemplo, eu tenho uma doença, foi detectado, diagnosticado câncer no corpo. Se eu tiver na minha mente, inconscientemente, que câncer é igual morte, eu vou trabalhar muitas vezes, dependendo do meu perfil psicológico, contra a minha saúde. Se eu tenho na minha consciência de que o câncer é uma situação que eu estou passando, mas juntamente com o tratamento, né, médico e o tratamento, por exemplo, espiritual, né, vou conseguir até o tratamento fitoterápico, estou botando exemplo, eu posso ter condições de lutar e me curar, as chances são maiores de curar. Então, é isso que eu quero colocar. É só salientando de que a inconsciência leva você a ficar doente. Eu só queria salientar que eu achei interessante isso. Que a gente faz muito assim no que a gente está acostumado a ver ou acreditar, né? Como é o exemplo da cobra, né? Perfeito. A Luz levantou a mão, por favor. Então, boa noite, né? Eu cheguei um pouquinho atrasada. Boa noite, pessoal. Então, pegando essa frase, para mim vem aquela história assim: quanto mais autoconhecimento você tem mais condições de lidar melhor com essas realidades, né? E não simplesmente repetir o que vem de aprendizado inconsciente que você não toma, você não está olhando para aquilo e aquilo lá torna-se um destino para você, como uma doença, por exemplo. Aí, quanto mais autoconhecimento você tem, né, indo para esse olhar, você tem condições de abrir o leque para conseguir chegar em alguma coisa melhor para você, né? No caso, a saúde, né? E falar para a doença, fui, tchau. Algo nesse. Eu pensei nessa linha agora. Ok. É isso. Elisa? Eu, nesse mesmo parágrafo, mesma página que essa aula se fez referência, veio à minha lembrança o centésimo macaco, ou seja, as pessoas com as quais nós nos relacionamos, até usando a analogia aí do câncer, pessoas que você agrega na hora de uma determinada situação de forma negativa,
também vão interferir em trabalhar nas tuas células, e o centésimo do macaco diz que o centésimo indivíduo que tem aquela mesma postura, ele vai passar nos seus genes para as próximas gerações. Então, às vezes, não é só uma olhada para dentro, um autoexame, mas também nesse contexto em que se está. Se está buscando a cura, procurar justamente agregar pessoas, exemplos, situações de que venceram o obstáculo de forma satisfatória, para atingir a tua meta, no caso do câncer, de cura. É isso que eu gostaria de colocar. Muito bem colocado. Eu havia também marcado essa frase que a Sálvia leu, e acho que vale a pena nós refletirmos o seguinte: quando ele fala da saúde, né, ele fala que a gente tem que fazer o uso apropriado da nossa consciência. Mas quando ele fala das doenças, ele atribui isso a um controle inconsciente das emoções. E se é inconsciente, né, ele não está tão nas nossas mãos como é para o lado da saúde, né? Então, se nós não nos vigiarmos muito, e se isso não estiver enraizado dentro da gente, se a gente ficar achando que assim, a hora que eu tiver uma doença, então eu vou pensar positivamente para curá-la, ela já se instalou, né, por intermédio do nosso inconsciente. Inclusive, ele cita, né, na página 158, a capacidade da mente consciente de se sobrepor aos comportamentos programados da mente inconsciente é o que nos permite ter livre-arbítrio, né? Então, quando você tem realmente consciência, né, do que está fazendo, você tem a liberdade, né, de estar fazendo com que o seu corpo reaja de uma forma positiva àquela diversidade. E depois, mais para o final do capítulo, ele volta a falar muito sobre o subconsciente. Então, ele trata aí de três coisas. Ele trata do consciente, do subconsciente e do inconsciente, né? E eu vou falar por experiência minha, né? Eu acho que a gente vive sempre achando que as nossas ações são conscientes, né? E não presta tanto atenção no que o subconsciente está fazendo e principalmente no inconsciente, né? Eu acho que depois assim dessa leitura cabe a gente refletir bastante, né? Como a gente tem acessado cada um desses níveis do nosso cérebro, né? E como isso pode se refletir na, na nossa saúde, no nosso bem-estar, enfim. Da minha parte é isso. Mas alguém ou a Inês continua? Então, pode continuar, Inês. Para o próximo capítulo, como a mente controla o corpo. Minha teoria de como as crenças controlam a biologia baseia-se em meus estudos de clonagem de células endoteliais, que fazem parte da parede dos vasos sanguíneos. Esse tipo de célula monitora detalhadamente o ambiente ao seu redor e modifica seu comportamento com base nas informações que obtém. Quando eu lhes fornecia nutrientes, elas se moviam em direção ao alimento, abertas e receptivas. Já quando eu estabelecia um ambiente tóxico, elas se afastavam do estímulo que recebiam e tentavam estabelecer uma barreira contra os agentes nocivos. Minha pesquisa se concentrou nos dispositivos da membrana
que controlam essas mudanças de comportamento. O primeiro dispositivo que estudei tem um receptor de proteína que responde ao estímulo da histamina, uma molécula que o corpo usa e funciona de maneira semelhante à de um alarme de emergência. Descobri que há 2 tipos de dispositivos, o H1 e o H2, que correspondem ao mesmo sinal de histamina. Quando ativados, os interruptores com receptores de histamina H1 provocam uma reação de proteção semelhante à das células cultivadas em ambientes com elementos tóxicos. Os interruptores que contêm receptores de histamina desencadeiam uma reação de crescimento à histamina semelhante à das células cultivadas em ambiente com nutrientes. Se vocês quiserem, eu leio tudo. Só a Rubia Sal. Descobri também que o sinal de resposta à situação de emergência do corpo, a adrenalina, tem dispositivos que respondem a 2 receptores diferentes sensíveis a eles, chamados alfa e beta. Esses receptores provocaram nas células o mesmo tipo de comportamento que a histamina. Se o receptor suprarrenal alfa pertence ao dispositivo PIM, provoca uma reação de proteção, assim que capta a presença da adrenalina. Já quando o dispositivo tem um receptor beta, o mesmo sinal de adrenalina ativa uma reação de crescimento. Tudo isso é muito interessante, mas minha maior descoberta ocorreu quando introduzi simultaneamente histamina e adrenalina nas culturas. Descobri que os sinais de adrenalina emitidos pelo sistema nervoso central são mais potentes e cancelam a influência dos sinais de histamina produzidos localmente. É onde entra a lei da comunidade que descrevi. Imagine que você trabalha em um banco e que o gerente lhe deu uma ordem, mas o presidente ou CEO lhe dá uma ordem contrária. A qual dos dois você irá obedecer? Se tem intenção de manter o emprego, o melhor é obedecer ao CEO. Em nosso corpo ocorre o mesmo tipo de prioridade. As células seguem as instruções do sistema nervoso central, mesmo que estejam em conflito com os estímulos locais. Fiquei muito satisfeito com o resultado das pesquisas, pois revelaram em nível celular uma realidade dos organismos multicelulares. A mente, agindo por intermédio da adrenalina do sistema nervoso central, é mais forte que o corpo, sinais de histamina local. Minha intenção era divulgar as implicações de minhas experiências em uma publicação acadêmica. Porém, meus colegas quase tiveram apoplexia quando souberam que eu iria mencionar uma teoria sobre a conexão corpo-mente em uma tese sobre biologia celular. Fiz, então, uma menção sobre a compreensão do significado do estudo, mas não pude explicar o assunto em detalhes. Ninguém queria que eu incluísse as implicações das minhas pesquisas, porque a mente não é conceito academicamente aceitável na biologia. Se ela é a que controla tudo,
Os biocientistas são totalmente newtonianos. Para eles, tudo que não existe como matéria não merece consideração. E como a mente é uma forma de energia não específica, não é relevante. O universo da mecânica quântica, porém, já provou inúmeras vezes que essa crença é equivocada. Acho que acabou, né? Acabou. Não vai tão rápido. Quer comentar algo? Ah, continua mais ou menos do mesmo modo, né? O cérebro, né? Era isso que eu ia falar na primeira parte também, quando eu comentei de abrir, né? Se nós não temos um controle daquilo que nós não conhecemos e poderemos aceitar, porque você falou do inconsciente da doença, né? Você fica doente, você não vai se falar, nossa, culpa minha, não sei o quê. Mas você vai entender, com o conhecimento que a gente tem, que tem algo dentro de nós que quer ser resolvido. Então, o corpo acaba manifestando esse conflito, né? E acaba ocasionando a doença. E aqui eu acho que continua nesse tema. Esse controle é aceitar esse invisível, né? Mas que a gente sabe que existe e que realmente acaba nos conectando com os nossos sentimentos, com algo não visível, mas que se manifesta no corpo físico. Então, eu acredito que no fundo, tudo é matéria, são corpos, são matérias, porque é uma matéria que vai interferir no nosso corpo, ela vai entrar. Então, ela não é, a gente não tem ainda condições de detectar, mas para mim ela é matéria. É uma matéria que nós ainda não temos condições de detectar. Como às vezes a gente, né, quem é espírita e já foi, eles falam, ó, uma energia, através da sua energia, ele lê algo que aconteceu e te fala, porque está tudo ali registrado. Só que nós ainda não temos essa capacidade. E talvez a capacidade não vai ser essa de ler, mas sim de conscientemente buscar novas ações, né? Para que realmente a gente mantenha o nosso corpo mais equilibrado, mais saudável, a nossa mente, né? Mente sã, corpo sã, mais ou menos isso. Fala, Vamos, me ajuda aí. pode falar, Salomão. Eu queria só falar um pouquinho aqui da estamina da adrenalina, que eu achei muito interessante, claro, falar de forma bem simples, que ele falando assim, quando você tem uma reação alérgica localmente, né? Por exemplo, uma picada de algum bicho, você vai ter a liberação de estamina e todo aquele processo, né? De hiperemia, de dor, de calor no local. E o que eu achei interessante, que ele falando assim, porque nós temos pessoas muito alérgicas, né? Tem pessoas que são muito alérgicas a muita coisa. Ele falando que a mente é capaz de produzir adrenalina para neutralizar a ação da histamina. Então, ele está colocando mais uma prova que a mente consciente, é o que eu estou entendendo, né? É capaz, nesse exemplo, né, de alergia, que aqui é um exemplo de alergia, ele é capaz de limitar aquele processo alérgico se você tiver, imagino eu, capacidade mental, talvez equilíbrio, consciência, porque eu não sei bem do que eu estou falando, né? Nós estamos falando de algo ainda novo para nós, que você talvez, ou com certeza, utilizando a sua mente de forma consciente, você pode diminuir os efeitos que a histamina do processo alérgico possa se apresentar no seu corpo. Eu entendi dessa forma e achei muito interessante mesmo. Como chegaremos a esse nível, nós estamos estudando, né? Sim. Só queria falar isso, porque eu achei muito interessante. É Ele, mesmo. Eu
aí, de novo no gancho da sala, quando eu fiz um curso de controle da mente, tinha uma experiência que nós fazíamos com os olhos vendados, e era colocado gelo sobre a nossa pele, mas a instrução era nos dito que nós estávamos com uma brasa quente. E nós queimávamos a pele, ou mesmo onde tinha sido colocado gelo, porque depois a gente identificava, né, tirava e toda a experiência era explicada, e queimava, levantava bolha, inclusive de queimadura. Umas em estágio bem maior e outros em estágios, e era pouco tempo, era só pelo comando que foi dado. Então, eu creio, embora não tenha nada a ver com a área médica, eu não tenho entendimento nenhum, entre histamina e adrenalina, mas pela a colocação que a Salwa fez, aí deu para fazer uma linkagem, e daí eu volto, porque aquilo que a Inês leu anteriormente, a respeito do salivar dos cães, que mesmo ouvindo o som, eles salivavam, tendo alimento, e mesmo depois, sem ter alimento, mas ouvindo o som, a mensagem subliminar estava gravada, e daí gerava a adrenalina, eu creio, as glândulas salivares, para que fosse maior do que, na verdade, o contexto que eles estavam. Não tinha alimento, mas eles salivavam tal qual, produziam enzimas, enfim, para a degustação do alimento que eles estavam acostumados. E aí mostra para nós, relativo à enfermidade, o quão importante é o nosso mental, o nosso equilíbrio emocional para conseguirmos fazer com que a enfermidade seja vencida e reequilibrado o nosso organismo. E outra coisa que também chamou muita atenção é as informações nocivas da televisão aberta, que hoje a maioria das pessoas ficam, e aí por isso tantas doenças que têm se proliferado, mental e tudo mais, justamente porque o estímulo é de medo, de pânico, de violência, e aí esses gatilhos são acionados. Era isso que eu queria colocar. Muito bem. Dona Lourdes? Eu lembro quando eu estava estudando, né, que levantando lá a vida do Freud, que ele começou os estudos dele porque chamou a atenção quando ele ia ver tinha era Charcot, se não me engano, ele hipnotizava as mulheres, né? Então a pessoa tinha problema, eu vou falar assim levianamente porque eu não lembro, né, com exatidão, mas a pessoa tinha um problema na mão direita. Então ele hipnotizava e dava um comando para a pessoa quando ela acordasse, ela apresentasse um problema na mão esquerda. E isso acontecia, né? Então era exatamente esse efeito pontual na mente, só que era um início, né, de estudos, e aí ele acabava, na época, voltando para a mão direita, deixava do jeito que estava, mas chamava a atenção. O que a mente fazia ali na pessoa, como a Elisa estava dizendo, né? Que tá, o comando tá queimando, mas era gelo, né? E aí formava bolha como se fosse uma queimadura, né? E é interessante esse contexto. E assim, para mim, hoje em dia está chegando naquele ponto, né? Não existe matéria, tudo é energia, né? E essa coisa aí do salivar, né, foi aí que começou a psicologia comportamental, porque eles observaram que toda vez que alguém chegava para dar alimento para os cães, eles só de ouvir os barulhos da pessoa chegando, nem estava vendo a cena, eles começavam a salivar. Então, eles começaram a fazer esses estudos e daí surgiu essa psicologia comportamental, que assim, eu não vou muito com a cara dela, mas como psicologia de massas, ela é excelente para conduzir massas, né? E como a Elisa estava dizendo, na televisão, mandando aquele monte de coisa, tá conduzindo a boiada, as massas, né? E vai todo mundo ficando doente, né? Vão para o negativo, vão brigar em casa, né? E por aí vai, né? Era isso que eu tinha para comentar. Legal. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês, já que a gente está num grupo que é bem eclético, né? Todas essas colocações do Bruce, consciente, inconsciente, subconsciente, enfim,
são colocações de um cientista, mas ele, pelo menos até esse momento, em nenhum momento ele citou a ação ou a participação de um corpo espiritual. Só que nós sabemos, né, que temos um corpo astral, temos um corpo espiritual, né, e que ele tem ação sobre o nosso corpo físico, né? Na opinião de vocês, aonde esse corpo espiritual entraria aqui nas colocações dele? Vocês chegaram a pensar nisso? Tem uma opinião a respeito? Olha, eu Eu creio, imagino que lá na frente ele vai chegar nisso, é a minha opinião, que não dá para passar batido essa parte. Desculpa, Elisa. Tá, pode falar, Elisa. e no lobo, quando ele se refere ao lóbulo pré-frontal, já tem artigos científicos que falam que a fé, só de você se posicionar com uma elevação de vontade, de comunicação espiritual, traz toda uma alteração no campo físico. E aí eu também vou, como a Lourdes, acho que no final ele vai fazer alguma menção. Eu não fui até o final, eu estou acompanhando literalmente aqui no grupo, que eu já até peguei andando, né? Mas eu estou acompanhando a leitura tal qual vocês. Mas eu acredito que ele vai trazer isso, até porque ele não fez publicação científica, como ele coloca aí, porque ele vai trazer uma seara nova, justamente para esses colegas dele aí, nesse artigo científico. Mas que hoje a gente tem consciência que vamos dizer assim, o mais importante até. Por isso, essa importância da autoanálise, do mergulhar para dentro de si mesmo para a evolução. Eu acho que é mais fácil ele trazer o que ele está conhecendo para o grande público que é leigo do que ele brigar lá com os iguais. É muito mais fácil fazer esse movimento, né? Eu espero que vocês duas estejam corretas. Eu não ponho muita fé que ele vai entrar nessa seara espiritual, não. Eu acho Vamos que apostar, para fazer uma ele, aposta. não, tudo bem, já é um motivador, né, para quando a gente estiver chegando no final, a gente voltar e lembrar disso, porque eu acho que ele, como cientista, já é um avanço, né, a ação do corpo mental sobre o físico, coisa que um cientista mais tradicional, né, não explorava essa seara, né? Eu acho que ele vai ficar por aí, do mental para o físico, mas tudo bem. Só uma última perguntinha para as médicas, até a Rúbia está quietinha, acho que ela está poupando a voz, né, porque ela vai ler agora, mas eu queria tirar também uma dúvida rapidinha com vocês. Apoplexia, né, que ele cita aqui. Apoplexia não é um derrame cerebral, um tipo de derrame cerebral? E se é isso, ele fala que meus colegas quase tiveram apoplexia quando souberam que eu iria mencionar uma teoria sobre a conexão corpo-mente. O que o meu conhecimento de apoplexia está errado? Renato, eu sinceramente eu não lembro exatamente, mas a apoplexia, até onde eu lembro, é como se fosse um desmaio, um mal-estar súbito, uma coisa assim relacionado realmente à parte cerebral, entendeu? Mas eu não lembro exatamente a definição. Você lembra, Saló? Tem a ver com sangue, né, na cabeça, né? Tem a ver com isso. Eu imagino que ele quis realmente colocar o exagero, né? Eu acho que eles iam ficar tão espantados que iam ter um AVC hemorrágico. Talvez essa colocação da Rúbia, né, Uma de um metáfora. desmaio, né, de um É, desmaio, é um mal-estar, né, tenha um mais a mal-estar ver do muito que grande. a técnica mesmo, né, hemorrágica, enfim, mas tudo bem, tá respondido. Eu queria aproveitar que, só para falar uma coisa, que você falou assim, olha, o autor não vai chegar nisso no final. Eu não li os dois últimos capítulos, até confesso, nem quis ler.
né? Tenho até a impressão que o Renato já leu, tá, gente? Mas está Não, tudo não, bem. não, não li, Não? não, lá, Ah, tá, não tá li. bem. Estou junto com Eu tive vocês, essa igual a impressão, Elisa falou. não, tudo bem. Mas assim, quando você falou assim que o que a gente sabe é que a ciência, ela pouco a pouco vai evoluir para que chegue ao conhecimento do espiritual. Então, como você disse, Renato, de forma correta, está indo, está caminhando, está falando de energia, está falando de consciência. Essa consciência vai ser mais ampliada ao longo dos séculos, né? Para os seres Uhum. humanos, né? Essa consciência, quando a gente fala consciência espiritual, é consciência da sua existência, da sua, do que você deve fazer para ser um ser humano melhor, como você deve lidar com o corpo, que é apenas um instrumento temporário desta vida, que a gente não sabe se é 50, 70, 80 anos, estou falando essa idade, vendo nós aqui, tá? Nossa faixa etária. Então, assim, nós não sabemos, então, o que que nós temos de certeza? É que aqui é uma escola. Sendo uma escola, um dos materiais da escola, além do ambiente, é o nosso corpo. Então, nós temos que saber que todas as deficiências que esse corpo tem, em partes, elas vêm da nossa prova a ser realizada aqui nessa escola, né? Então, só que isso a ciência pouco a pouco está adquirindo, né? Precisa só de um tempo, né? Como a gente aprende, a evolução intelectual pode até ser rápida em algumas coisas, e a moral é demorada, mas eu acho que até intelectual ela é devagar, porque é tanta coisa para aprender, né? Tanta coisa. Muito. Gratidão. Rúbia, se quiser começar a tua leitura. Então, gente, deixa eu, até procurei aqui no nosso Super Google. Ó, a apoplexia é uma hemorragia cerebral que determina a suspensão da sensibilidade do movimento, mas não da circulação e da respiração. Agora, quando você pega em sentido figurado, é uma pessoa excessivamente irritada, furiosa. Então, quando ele fala assim, eles tiveram uma apoplexia, é exatamente isso. Eles vão cair, vão, né, ter um mal súbito, tamanho, vamos dizer, é, eles vão ficar passados com o que ele vai falar, né? O cara fica tão irritado, tão atônito com o que ele está falando, que ele cairia duro, né? Sequinho. Mas é isso. Ah, legal, faz sentido. Gratidão. É. Procurar, né? Bom, vamos lá. Placebos, o efeito da crença. Mesmo superficialmente, todo aluno de medicina aprende que a mente tem influência direta sobre o corpo e sabe que as pessoas se sentem melhor quando pensam, ainda que não seja verdade, que estão tomando medicamentos. A cura ou a melhora pela ingestão de pílulas de açúcar é classificada como efeito placebo. Meu amigo Rob Williams, fundador de PsychoK, um sistema psicológico de tratamento com base em energia, sugere que o melhor termo a ser usado nesses casos é efeito percepção. Eu prefiro chamar de efeito crença, para enfatizar que nossas percepções, sejam elas precisas ou não, têm grande impacto sobre o nosso comportamento e nosso corpo. Considero o efeito crença uma prova da habilidade de cura da mente e corpo. No entanto, por se tratar de algo que ocorre apenas na mente, o efeito placebo tem sido associado pela medicina a algo que só funciona com charlatães ou, na melhor das hipóteses, com pacientes fracos e sugestionáveis. Mas o assunto é abordado muito rápida e superficialmente nas escolas de medicina. Os professores passam logo as matérias que tratam das verdadeiras ferramentas modernas, as drogas e a cirurgia. Infelizmente, isto é um grande erro. O efeito placebo deveria ser um dos principais tópicos de estudo para estudantes de medicina.
Os médicos deveriam ser treinados para reconhecer o poder de nossos recursos internos e não para considerar o poder da mente como algo simples e inferior ao poder dos elementos químicos ou de um bisturi. Está na hora de deixarem de lado sua convicção de que o corpo e seus membros são desprovidos de inteligência e que precisamos de elementos externos para manter a saúde. O efeito placebo deveria ser alvo de pesquisas patrocinadas. Se os pesquisadores descobrissem como utilizá-lo, poderíamos ter uma ferramenta mais eficiente à base de energia e sem efeitos colaterais para tratar as doenças. Os profissionais que utilizam a energia como instrumento de cura afirmam já ter essas ferramentas. Porém, como cientista, acredito que, quanto mais descobrirmos sobre a ciência do placebo, mais facilmente poderemos utilizá-la sob condições clínicas. Creio que este desprezo da medicina em relação à mente seja resultado não apenas do pensamento dogmático, mas também de aspectos financeiros. Se o poder da mente pode curar doenças, para que ir ao médico? E o mais importante, por que tomar remédios? Para meu desgosto, descobri recentemente que a indústria farmacêutica vem estudando os pacientes que reagem ao tratamento com pílulas de açúcar, com o objetivo de eliminá-los das experiências médicas. É desconcertante para essas empresas saber que, na maioria dos experimentos, seus medicamentos falsos têm o mesmo efeito que os grandes coquetéis químicos. Greenberg, 2003. Embora essas empresas insistam em afirmar que não estão tentando, com isso, fazer com que medicamentos ineficazes sejam aprovados pelo governo, fica claro que a eficácia das pílulas placebo são uma ameaça para elas. A mensagem é muito clara para mim. Já que não conseguimos competir com o placebo de maneira honesta, vamos eliminar a competição. É engraçado pensar que os médicos não são treinados para lidar com o efeito placebo, pois alguns historiadores afirmam categoricamente que a história da medicina é a história do placebo. No início, os médicos não dispunham de métodos eficazes para curar as doenças. Os métodos mais conhecidos no passado eram a sangria, o tratamento de ferimentos com arsênico e o famigerado veneno de cobra, utilizado para todos os fins. É claro que, pelo menos um terço dos pacientes, aqueles considerados suscetíveis ao efeito placebo, apresentavam melhoras com esses tratamentos. E, mesmo no mundo de hoje, quando os médicos, em seus aventais brancos, receitam um tratamento, os pacientes acreditam que vão melhorar e acabam melhorando, seja por meio de pílulas de verdade ou apenas de açúcar. Embora a questão de como o placebo age ainda seja ignorada pela medicina, alguns pesquisadores já começam a prestar mais atenção no assunto. Os resultados de seus estudos sugerem que não apenas os tratamentos utilizados no século XIX, como a sofisticada tecnologia da medicina atual, com todas essas ferramentas concretas, pode estimular o efeito placebo. Um estudo da Escola de Medicina Baylor, publicado em 2002 no New England Journal of Medicine, avaliou o resultado de cirurgias em pacientes com problemas sérios de dor nos joelhos. Moseley et al., 2002. O principal autor do estudo, Dr. Bruce Moseley, sabia que a cirurgia ajudava seus pacientes. Todo bom cirurgião
sabe que não há efeito placebo em cirurgias. Mas ele queria descobrir qual parte da cirurgia trazia alívio aos pacientes. Dividiu-os em 3 grupos e raspou a região da cartilagem danificada em um grupo. No outro grupo, afastou a junta do joelho e eliminou, com a ajuda de um jato d'água, a parte que imaginava estar causando a inflamação. Os 2 métodos são considerados tratamentos padrão para os problemas de artrite nos joelhos. Já no terceiro grupo, Moseley simulou uma cirurgia. Sedou o paciente e fez 3 incisões em seu joelho. Durante todo o tempo, agiu como se estivesse realmente executando a cirurgia. Jogou até água sobre o local para simular o procedimento. Após 40 minutos, costurou as incisões. Prescreveu aos pacientes dos 3 grupos o mesmo tratamento pós-cirurgia, que incluía um programa de exercícios. O resultado foi impressionante. Sim, os grupos que receberam a cirurgia de verdade obtiveram melhoras, mas o grupo placebo também. A conclusão é que, apesar de serem realizadas mais de 650 mil cirurgias em joelhos com artrite ao ano, cada uma delas por cerca de $5.000, uma coisa ficou bem clara para Moseley, que declarou: minhas habilidades de cirurgião não resultaram benefício algum para esses pacientes. O único efeito em todas elas foi o placebo. Os programas de TV anunciaram o resultado das pesquisas e mostraram imagem do grupo placebo andando, jogando basquete, desempenhando tarefas que não conseguiam antes da cirurgia. Só ficaram sabendo que não tinham sido operados de verdade 2 anos depois. Um deles, chamado Tim Pérez, disse que antes andava com a ajuda de uma bengala, mas que hoje consegue jogar basquete com os netos. Em uma declaração para o Discovery Health Channel, resumiu o tema de seu livro: qualquer coisa é possível neste mundo, desde que sua mente queira. A mente é capaz de verdadeiros milagres. Estudos mostram que o efeito placebo também é eficaz no tratamento de diversas outras doenças, como a asma e o mal de Parkinson. Em casos de depressão, já se tornou um dos principais métodos utilizados, algo tão comum que o Dr. Walter Brown, da Brown University School of Medicine, sugere pílulas de açúcar como primeiro tratamento em casos de depressão moderada. Brown, 1998. Os pacientes são informados de que estão tomando remédios sem ingredientes ativos, mas isso não atrapalha o tratamento. Pesquisas mostram que mesmo quando eles sabem que estão tomando placebo, o efeito acaba sendo positivo. Uma indicação do poder do placebo é apresentada em um relatório do Departamento Norte-Americano de Saúde e Assistência Social. Segundo o documento, metade dos pacientes com depressão profunda que tomam medicamentos com ingredientes ativos melhora, e 32% daqueles que tomam placebo obtêm os mesmos resultados. Organ, 1999. Mesmo este estudo, porém, subestima o poder do placebo, pois muitos participantes da pesquisa percebem que estão tomando um medicamento verdadeiro porque sentem os efeitos colaterais que os outros que tomam apenas placebo não sentem. Então, uma vez acreditando que estão tomando pílulas de verdade, tornam-se ainda mais suscetíveis ao efeito placebo. Bem,
Com tantos efeitos positivos do placebo, não é de se surpreender que a indústria de antidepressivos, de 8,2 bilhões de dólares, esteja sendo acusada de exagerar na propaganda sobre a eficácia de suas pílulas. Em um artigo publicado em 2002 no periódico Prevention and Treatment da American Psychological Association, Associação Psicológica Norte-Americana, tema as novas drogas do imperador, o professor de psicologia Irving Kirsch, da Universidade de Connecticut, afirma ter descoberto que 80% do efeito dos antidepressivos, segundo experiências clínicas, pode ser atribuído ao efeito placebo. Kirsch, 2002. Kirsch usou a lei da liberdade de informações em 2001 para obter informações sobre as experiências clínicas feitas com os antidepressivos mais utilizados no mercado. Não se trata de dados extraídos do Institute Food and Drug Administration, FDA. Os números mostram que em mais da metade dos casos, os antidepressivos não foram mais eficazes que o placebo. Kirsch declarou em uma entrevista para o Discovery Health Channel a diferença entre o efeito das drogas e do placebo foi menos de 2 pontos na média da escala clínica, que vai de 50 a 60 pontos. É uma diferença muito pequena, quase insignificante do ponto de vista clínico. Outro fator interessante sobre o efeito dos antidepressivos é que eles vêm obtendo desempenho cada vez melhor em testes clínicos nos últimos anos, o que sugere que seus efeitos placebo se devem, em maior parte, às estratégias de marketing. Quanto mais os efeitos milagrosos dos antidepressivos são divulgados pela mídia e pela propaganda, mais eficazes eles se tornam. As crenças são contagiosas. Vivemos hoje em uma cultura em que as pessoas acreditam que os antidepressivos funcionam. Por isso, eles funcionam. Uma designer de interior da Califórnia, chamada Janice Schofield, que participou de um dos testes clínicos sobre a eficácia do medicamento Effexor, venlafaxina, em 1997, ficou tão surpresa quanto Pérez ao descobrir que vinha tomando placebo. Os comprimidos não apenas aliviaram a depressão, que a incomodava havia 30 anos, como os exames que fez mostraram que a atividade de seu córtex pré-frontal havia aumentado. Mas a melhora não foi apenas no cérebro. Quando nossa mente se modifica, o corpo acompanha as mudanças. E Schoenfeld também sentiu náuseas, um efeito colateral bastante comum do Effexor. Como a maioria dos pacientes que melhora após um tratamento com placebo e descobre que estava tomando pílulas de açúcar, ela achou que o médico tivesse se enganado. Tinha certeza de que estava tomando o remédio verdadeiro e pediu que fossem refeitos todos os exames para se certificar. E aí, doutora, como é que fica essa história no seu receituário? Eu adoro, Renato. Eu adoro, porque eu sou uma das médicas que mais odeia remédio. Antidepressivo, então, entendeu? Eu sou daquelas que que a paciente entra no consultório e fala assim, mas a senhora precisa mesmo disso? A senhora tem certeza? Quando está tomando mais do que um, eu falo assim para ela, mas por que está tomando tudo isso? A senhora acha mesmo que a senhora melhorou muito depois que a senhora colocou tanto remédio? Eu sempre vou por essa linha. Ah, mas eu sou ansiosa. Eu falei, eu também sou. Ah, porque eu fico irritada. Eu falo, eu também. Mas a senhora não toma nada? Não.
faz parte da vida, né? Então, não existe isso, né? Na verdade, essa pesquisa é muito interessante, né? Se você pensar bem, né? Quando ele fala aí da indústria farmacêutica, olha só, se você conseguir provar, né, e conseguir essa divulgação na mídia, né, do poder que você tem, né, que somente tem sobre o seu tratamento, né, que isso a gente fala sempre. Eu sempre falo, 50% de todo o tratamento é do paciente. Você pode ser fantástico. Se o paciente não entrar, se ele não acreditar no que você está falando, ou não sair convencido do que você falou, não adianta, não funciona. Se o paciente não está convencido que ele precisa tomar aquilo, ele não vai tomar. Entendeu? E não é você que convence. Eu acho que a gente tem. E daí entra, eu acho que aí entra o nosso. Eu não sei aonde que está isso, se é o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, que a gente traz. Eu acho que a gente não traz só coisa que a gente aprendeu nessa vida, eu acho que a gente traz coisas que a gente aprendeu de outra vida, né? De outras coisas que a gente já vivenciou, né? Que é aquilo que te fala na cabeça, né? Faz, não faz, faz, não faz. Estou convencido, não estou convencido. Entendeu? Que quando a gente respeita, né, aquilo que a gente chama de instinto, de crença, de sei lá do quê, né? Quando você respeita o que o seu corpo traz internamente de conhecimento, você toma ou não um remédio, você se convence ou não de um tratamento, né? Então, eu acho que toda essa parte não é somente. Eu acho que a gente tem mais coisa, né? A gente chama de mente, porque eu acho que também é uma análise superficial, porque mente é uma coisa palpável, né? Se você falar, o meu cérebro, né, minha mente comanda o meu corpo, ok. Mas quando você vem trazendo, né, as minhas experiências anteriores, o que eu trago dentro de mim, que é o meu interior mesmo, né, que é o que eu já, sei lá, se eu já vivi, experiência, que eu também não sei de onde vem isso, né? Você tem plena consciência do teu corpo, você tem plena consciência de como fazer o seu corpo funcionar melhor ou não. E de quanto você acredita na sua doença, quanto você não acredita, né? E como você trabalha com a sua doença. Eu sou muito da linha assim, ninguém fica doente por acaso, você traz para si alguma coisa, né? Se a gente for pesquisar de onde vem cada coisa que a gente adquire, a gente sabe, se a gente se aprofundar, vamos dizer, vamos dizer, sem subterfúgio, sem coberta, né? Se você realmente se aprofundar da onde você trouxe a sua doença, você acha. E eu acho que é aí o poder que você tem de se fazer melhorar sem fazer nada. Vamos dizer, sem tomar remédio ou com alguma ajuda, né? Que assim, a medicina está aí para isso, né? Mas eu acho que quando você consegue achar em você como é que você criou as coisas que você criou para ficar doente, eu acho que metade do tratamento está aí. Opa, Eu é isso concordo aí. contigo e só quero chamar a atenção, até por experiência própria, né? Que assim, o efeito placebo, ele não é uma coisa do tipo assim, eu acredito que eu vou melhorar e só por eu acreditar que eu vou melhorar. Coisa, e até a Márcia, que trabalha com florais também, né, sabe muito bem disso, né? Como ele havia mencionado anteriormente, né, se o teu inconsciente, né, não tiver convicto, né, se essa tua melhora não for uma melhora que está enraizada dentro de você, né, você corre o risco de não se medicar e cair do cavalo, né? Agora, se realmente você fizer um exercício, né, de introspecção e ter uma consciência de que você precisa manipular o teu inconsciente para ele aceitar essa melhora realmente no físico, né? Eu sou radicalmente contra se entupir de medicamento,
mas também sou extremamente a favor de que, se não fosse a alopatia, né, a maioria das pessoas que nem param para pensar se é possível a mente exercer alguma força no nosso corpo ou não, teriam morrido, né? E é uma grande maioria. Achei muito legal, inclusive, quando ele comenta, né, que numa televisão, quando se fala que alguma coisa é boa ou vai fazer bem, todo mundo passa a acreditar que aquilo lá realmente vai fazer bem, né? Aí eu passo a achar que muitas vezes o que mais vale num remédio é a caixinha dele do que o que está dentro, né? Porque às vezes a gente vê médico que fala assim, não, eu só receito medicamento de laboratório de primeira linha, né? Se nós formos olhar para os genéricos ou para o efeito placebo, o que vai estar dentro da caixinha tanto faz ser laboratório de primeira linha ou não, né? Essa pessoa vai se curar. Então, é só realmente nós ficarmos muito ligados de que não é assim, ah, não, então não vou tomar esse medicamento porque a minha cabeça vai cuidar de me melhorar, né? É um processo de muita introspecção, de meditação, de fé, né? De fé. Porque quando ele fala de crença, é muito mental, né? E fé já transcende um pouco a mente, né? Eu acho, Renato, que assim, se a gente olhar pela história da medicina, né, a gente vê que assim a alopatia teve e tem, né, a sua porcentagem de sucesso, né? Porque a gente aumentou muito a nossa expectativa de vida, né? A medicina trouxe para a gente uma série de coisas. Então, eu não consigo acreditar que nada que a gente usa faz algum efeito, né? Concordo, sim, que muita coisa que a gente usa não precisava usar, Uhum. que uma receita, às vezes, com uma pequena quantidade de remédios, ou às vezes, né, quantidade mínima, pode ser suficiente. Você não precisa encher um paciente, vamos dizer, de antidepressivos, você não precisa dar 4 antidepressivos para ela. Se der um, funciona, Uhum. né? Agora, tem muitas vezes que o paciente tem uma série de coisas que são difíceis de controlar, né? Principalmente essas doenças crônicas, diabetes, hipertensão, cardiopatia, né? Não pode se dizer que a alopatia não fez com que esses pacientes aumentassem muito a expectativa de vida, Sim. né? Lógico que é junto com uma série de coisas que a gente não fazia, né? Que é mudança de hábito, mudança de alimentação, exercício físico, uma série de coisas. Mas também não dá para desprezar o que a medicina alopática fez ao longo de todos esses anos. Então, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Mas eu acho que se a gente fizesse uma propaganda tão poderosa do poder da mente, como a gente faz de um medicamento, eu acho que a gente ia conseguir bastante resultado com isso. Perfeito. Pessoal, 9h28. A Rúbia continua lendo para tá bem para todo mundo, ou vocês preferem que a gente convide ela a começar a leitura no próximo encontro? Rúbia, para você, como é que está teu horário? Não, Enfim. para mim tudo bem, mas eu acho que a Lourdes talvez quisesse falar, será que ninguém mais quer falar? Eu Eu acho que queria, poderia terminar. Ah, desculpa. eu queria Desculpa, só, Luz. eu só queria dizer, né, que realmente, se não fosse pela alopatia, eu não estaria aqui, né, de jeito nenhum. Já passei por muitos perrengues na minha vida, mas eu sou como a maioria de vocês. A Cláudia outro dia comentou, né, remédio, né, eu procuro tomar o mínimo possível. Quando eu vou num médico que põe lá 5 remédios, eu vou olhar a bula de cada um e ver o que eu acho que eu devo tomar, né? Mas assim, tudo que a gente está falando aqui me remete o quê? A Bíblia. A sua fé te curou, né? Isso não tem, né? Jesus, encostou no manto de Jesus, você me curou. Ele falava, não, a tua fé te curou. Então é aquela negociação, né, que a gente teria que estar mais assim, né, consciente e inconsciente juntos funcionando para que você caminhe nessa direção, né? Para mim seria dessa forma, né? A gente conseguir fazer essa caminhada aí, chega para chegar
mais próximo, né, de ter saúde e não precisar ficar apurrinhando a medicina. É isso, obrigada. Elisa, antes de passar para você, a Sônia queria comentar alguma coisa. Espera só um pouquinho. Fala, Sônia. Não, não, eu só ia falar que poderíamos terminar, porque depois dessa parte são 3 páginas e meia, e depois é o capítulo 6, é outro capítulo. A gente podia terminar esse, é uma sugestão, não sei se todo mundo pode ficar. Tudo bem. Alguém não pode ficar ou dá para terminar? Pelo visto, está ok para todo mundo. Elisa, pode falar. Depois você fala, Saló, peraí. Eu só vou ser bem breve, então, até porque a gente vai continuar. O que eu penso é que há situações e situações. Por exemplo, como esqueci o nome da quem está lendo, que eu não gravei. Rubem, Ela falou bem, a Rúbia, é isso, a respeito de alopatia, há situações que precisa da alopatia para casos tópicos. Eu acho que esse é o termo correto. Exemplo, um apêndice supurado. Não tem como a homeopatia, que são gotas periódicas, constantes, para se chegar a um resultado. Precisa de algo emergencial. É claro que eu nem vou entrar no patamar de fé, de emuná, como a Lourdes colocou, porque Yeshua foi lá e tirou um morto, trouxe a vida depois de 4 dias. Então, nem vamos entrar nesse patamar aí que eu penso que é bem diferenciado daquilo que nós estamos tratando aqui. E está se vendo perfeitamente sobre o mercenarismo, o interesse dos grandes laboratórios em ver retorno àquilo que investiram. Só que agora, em vez de eles estarem investindo em pesquisa, eles estão jogando para o marketing, que isso é que está vendendo os produtos e dando retorno para eles, mesmo sendo placebo, que eles mesmos não querem investir ou estão direcionando a vertente da receita. Era isso que eu só queria fazer a colocação, até porque a gente não vai... tá bom. Saló, você queria falar? Ou você quer falar? Não, apenas informar que eu estou aguardando só a equipe, minha equipe, que talvez vá haver uma reunião hoje. Não falaram nada, mas se acontecer, eu vou dar um tchauzinho assim. Se acontecer, só para informar. Maravilha. Então, Rubem, manda bala. Nocebos, o poder da crença negativa. A maioria dos médicos conhece bem o efeito placebo, mas muito poucos prestam atenção à sua capacidade de levar à autocura. Se o pensamento positivo pode tirar alguém da depressão e curar um joelho com problemas, imagine o que o pensamento negativo pode fazer. Quando a mente faz com que a saúde de uma pessoa melhore, chamamos o processo de efeito placebo. Já quando a mente emite sugestões negativas que podem afetar a saúde, os efeitos causados são chamados de efeito nocebo. Na medicina, o efeito nocebo pode ser tão poderoso quanto o placebo. Tenha isso em mente toda vez que pisar em um consultório médico. Com seu discurso e atitudes, os médicos podem transmitir mensagens que desanimam os pacientes, que não têm justificativa. Albert Mason, por exemplo, acha que sua falta de habilidade para transmitir otimismo a seus pacientes foi o que impediu a cura dos pacientes com ictiose. Outro exemplo é o do poder de declarações do tipo: você tem 6 meses de vida. Se o paciente realmente acredita nas palavras do seu médico, é bem provável que não viva mais que isso. Decidi mencionar um programa da Discovery Health Channel de 2003 neste capítulo, porque contém diversos casos interessantes. Um deles é o de um médico de Nashville, Clifton Meader, que estuda há 30 anos o potencial do efeito nocebo. Em 1974, um de seus pacientes, Sam Londe,
um vendedor aposentado teve câncer de esôfago, uma doença considerada na época 100% fatal. Apesar de todos os tratamentos, os médicos sabiam que não havia chance de cura, e ninguém se surpreendeu com a sua morte algumas semanas depois de anunciado o diagnóstico. A surpresa veio depois de sua morte, quando uma autópsia revelou que havia muito pouco vestígio de câncer em seu corpo, uma quantidade insuficiente para matá-lo. Apenas alguns pontos no fígado e um no pulmão. Nenhum sinal de câncer de esôfago, que todos supunham ter sido a causa da morte. Meador declarou ao Discovery Health Channel: ele morreu com câncer, não de câncer. Mas qual foi a causa afinal? Lond morreu porque acreditava que iria morrer. Mesmo décadas depois, Meador ainda não se esqueceu do caso. Pensei que ele estivesse com câncer, e ele também pensou. Todos tinham certeza do diagnóstico. Mas será que eu tirei suas esperanças? Muitos casos de nocebo mostram que nossos médicos, pais e professores podem diminuir ou mesmo eliminar nossas esperanças, nos programando para acreditar que não temos capacidades ou forças para reagir. Nossas crenças positivas e negativas têm impacto não apenas sobre nossa saúde, como também sobre outros aspectos de nossa vida. Henry Ford estava certo a respeito da eficácia da linha de produção, como também sobre o poder da mente. Não importa se você acredita ou não que pode fazer algo, você está certo. Pense no ato do cientista que tomou um copo cheio de água com bactérias que a medicina afirmava causar cólera, e nas pessoas que caminham sobre carvão em brasa sem se queimar. Se por um instante sequer elas vacilassem, sofreriam sérias queimaduras. Suas crenças agem como filtros de uma câmera, e sua biologia se adapta a elas. Quando reconhecemos o poder de nossas crenças, descobrimos a chave da liberdade. Não podemos modificar nossos códigos de programação genética, mas podemos modificar nossa mente. Em minhas palestras, costumo distribuir às pessoas 2 pequenas tiras de um filme plástico, uma verde e outra vermelha. Peço que escolham uma delas, coloquem-na em frente aos olhos e olhem para uma tela em branco. Projeto uma imagem na tela e peçam que me digam o que ela lhes transmite, amor ou medo. Aqueles que escolhem o filtro de crença vermelho enxergam a figura convidativa de uma casa de campo sob o título Casa do Amor. A casa é rodeada de flores e na porta há uma placa com a frase: eu vivo com amor. Já os que escolhem o filtro verde enxergam um céu escuro, morcegos, cobras, um fantasma flutuando sobre uma casa escura e sombria, com uma placa na porta: eu vivo com medo. É muito interessante e, ao mesmo tempo, divertido ver a plateia ficar confusa, porque metade responde eu vivo com amor e a outra metade eu vivo com medo, embora estejam olhando para a mesma imagem. Peço então que troquem o filtro e olhem novamente para a tela. Minha teoria é de que você pode escolher aquilo que quer ver. Pode alegrar sua vida com crenças coloridas que ajudam seu corpo a crescer, ou usar filtros escuros que mostram apenas imagens escuras e deixam seu corpo e mente mais suscetíveis a doenças. Você pode escolher viver com medo ou com amor. Há sempre 2 possibilidades.
Quem escolhe o amor vive com mais saúde, mas quem escolhe o mundo escuro do medo tem muito mais problemas, pois se isola fisiologicamente, tentando se proteger. Aprender a mudar sua mente para crescer e se desenvolver é o segredo da vida. Por isso dei a este livro o nome de A Biologia da Crença. Claro, o segredo da vida, na verdade, não é segredo algum. Mestres como Buda e Jesus já diziam isso séculos atrás. Agora a ciência está caminhando na mesma direção. Não são nossos genes, mas sim nossas crenças que controlam nossa vida. Ó homens de pouca fé! Este conceito já serve como introdução ao próximo capítulo, em que trato com detalhes dos efeitos da escolha de viver com amor ou com medo sobre o corpo e a mente. Antes de terminar esse capítulo, quero enfatizar que não há problema algum em viver com uma lente cor-de-rosa nos olhos. Na verdade, usar um filtro assim é necessário para que nossas células se desenvolvam e sobrevivam com mais facilidade. Pensamentos positivos são a base de uma vida feliz e saudável. Como dizia Mahatma Gandhi, suas crenças se tornam seus pensamentos se tornam suas palavras se tornam suas ações se tornam seus hábitos se tornam seus valores se tornam o seu destino. Era bom esse tal de Gandhi, né? Era bom. Rúbia, você consegue encerrar, dar um fechamento nesse capítulo? Eu acho que, na verdade, Renato, ele só vem a colocar exatamente o que a gente já conversou, né? Como que a gente encara as coisas, né? Eu acho que não é fácil para todas as pessoas encararem a vida numa lente cor-de-rosa, né? Eu acho que tem muitas variáveis que entram aí, né? Inclusive o que a gente traz da nossa educação, do que de experiência de vida e de tudo que a gente já viveu, né? Não é fácil, né? Às vezes nem a gente que acredita numa série de coisas né, e está procurando, né, achar o nosso eu interior, né? Que a gente procura isso. Nem sempre para a gente é fácil, né? Quantas e quantas vezes a gente vê o mundo bem cinzinha, né? A gente não acha nada bonitinho. Então, eu acho que, na verdade, ele só explica o efeito contrário, né? Que a gente vê em muitas pessoas, né? Quantas as pessoas que você fala alguma coisa, você fala uma coisa, não, mas não pensa assim, a pessoa retruca ao contrário. Não, mas pensa que não sei o quê, a pessoa retruca ao contrário, entendeu? Então, eu acho que não é tão fácil, né? E eu acho que isso tem do mesmo jeito que a energia, é isso que ele fala, né? Do mesmo jeito que a energia positiva tem uma coisa muito boa, a energia negativa traz muita coisa, né? A gente vê gente que adoece sem estar doente, né? Eu e a Sálua, principalmente, né? Quanta gente vê, às vezes a gente até convive, né? Com pessoas dentro da nossa casa. Você fala, não tem nada, mas ela está reclamando o tempo inteiro. Uma hora dói, ela tem dor de cabeça, ela está desanimada, ela está cansada, ela não sei o quê, né? Que é aquele mantra de como eu estou ruim. Então, eu acho que assim é muita coisa envolvida. E eu acho que nem sempre é fácil a gente viver, principalmente no mundo que a gente está vivendo, nem sempre, aliás, muitas vezes não é fácil viver no mundo cor-de-rosa, a não ser que você fique muito alienado de tudo que está acontecendo. Você assistiu Barbie? Não, não. Não é fácil viver no mundo cor-de-rosa. Não é fácil. Mas alguém quer comentar algo? Diga, Sala. Como médica, e aqui como colocou, é muita responsabilidade o que nós falamos para o outro.
nós podemos destruir a esperança e a vida do outro. E isso, a Rúbia sabe, é uma responsabilidade muito grande. Por isso que não só para quem trabalha na área da saúde. O que eu quero deixar aqui é o que eu captei. Tenhamos cuidado quando falamos com o outro. Podemos destruir a vida do outro, como este, que é o exemplo daqui, que faleceu sem ter câncer, inclusive no esôfago. Por isso a palavra enaltece ou ela enterra o nosso irmão. Essa é a mensagem que ficou para mim. Eu tenho certeza que a Rúbia é do meu time. A gente evita falar coisas que são desnecessárias, né? Ela vê situações difíceis na área dela e eu vejo na minha. E sempre que for possível amenizar a dor do outro, é por aí que a gente tem que trabalhar. Não importa se o outro vai morrer daqui a um mês. Mas quem sabe se eu não contar isso a ele, por exemplo, ele viva 6 meses, né? Sim. É só isso extrapola a nossa área de trabalho, é na vida de todos nós. Eu tive necessidade de falar isso, gente. Eu sei que eu falo um pouco demais, mas isso me tocou muito. Gratidão pelo fechamento. Pessoal, vamos definir a data do nosso próximo encontro. Se tiver bem para todo mundo, seria então no dia 13 de maio. Ok? Soninha, você registra aí depois. Vamos escolher as pessoas que vão ler. Sônia, você ia falar alguma coisa? O seu microfone está fechando. Desculpa, eu posso ler, Renato. Então, Sônia, no dia 13 de maio, você começa lendo na página 173, Crescimento e Proteção, e vai até a 179, finalizando essa parte. Quem é outra pessoa que se candidata à leitura? Eu também posso, Renato. Também posso. Tá, Lutz, espera aí. Então, na verdade, 184, acho que você, Sônia, ia até a 184, acho que é muito, né? Não, pode ser, não tem problema. Não depende do. Ah, não, aí acaba, né? E aí, Capítulo. Eu faço capítulo, então. Não sei. O que você acha? não, meu Rapidinho, receio é não sobrar tempo para Lourdes depois. É. Não, vamos então. Então vamos deixar como você falou. Aí Faz a até luz. 179 e a Lourdes começa na 180, né? O medo mata. E aí ela pode começar. Aí, Lourdes, você vai até o comecinho da 189. Tá? Você para onde fala após o nascimento de seus filhos, na 189. Até. Tá. Até. Tá bom. Tá? Se por um acaso, Sônia, a gente vê que o tempo foi nosso inimigo, aí você lê o próximo capítulo depois da Lourdes, enfim, no dia a gente. Mas a Não, não tem. princípio deixa assim. Tá, não tem problema. Quer que eu leia um pouco mais? Eu posso ler também, se quiser. Eu não sei de nada, eu só fiquei com receio realmente de. É que você não corta, né? Corta os assuntos, né? Não, deixa do jeito que tá. É, Deixa vamos do deixar jeito e que no dia tá. a gente sente como vai fluir. E pode ser que tenha um bate-papo legal aí, que Isso. não dá mais para fazer, a gente nunca sabe, né? Se a Como gente rola. vê que foi muito rápido, você entra, você vai até Tá o bom, final e a Lourdes começa depois, enfim. sem problema, sem Estamos problema. aqui, amigos. Mas então, Renato, ficou assim, ó. Eu da 173 até 179 Isso. e a Lourdes da 180 até 189. Comecinho lá, né? Sim, até as duas primeiras linhas. Isso. Tá bom? Perfeito. Combinado.
Bom, hoje nós falamos muito sobre o que a mente fala, e na quarta-feira a Lourdes vai estar na nossa egrégora explicando o corpo, como o corpo explica, né? O corpo explica. Então, vão ser assuntos relativamente correlacionados, né? Ela já fez uma parte 1 e foi muito bacana, todo mundo falou que ela precisava aprofundar mais, tal, e agora, depois de um bom tempo, felizmente, ela veio para fazer a parte 2 na nossa igreja, tá bom? Duas coisas, Renato. Hum. Como entrou muita gente, eu peguei aquelas primeiras partes que eu falei, eu vou ter que retornar. Então, eu fiz assim um resumo, né, para não ficar para dar mais tempo para fazer as perguntas no final, Certo. né? Para ter mais tempo no final para a gente estar conversando. E uma outra coisa, Renato, uma outra vez você me perguntou o que o livro A Biologia da Crença tinha a ver com o Corpo Explica. E eu, na hora, eu comentei, não, o Corpo Explica, ele é determinista, né? E não teria muito a ver e tal. Aí eu me debrucei sobre a teoria, né? E eu pude perceber o seguinte, que do 0 aos 7 anos, ele é totalmente epigenético. Depois ele se torna determinista, né? Eu fiquei muito feliz que você me fez essa pergunta, porque assim, o pessoal fala é determinista, determinista, o negócio entrou na minha cabeça. Quando você fez essa pergunta, você rompeu aquilo. Eu falei, é determinista, aí eu percebi que o senhor estava repetindo o que estava vindo. E aí eu me debrucei sobre a teoria. Eu falei, não, ela é determinista depois dos 7 anos, na idade adulta, né, ela se torna determinista. Mas do 0 aos 7 anos, ela é totalmente epigenética, porque é um ambiente que vai determinar como a criança vai responder, né? A criança vai sentir o ambiente, e aí isso vai formar o corpo, vai ajustar o formato do corpo dela. Eu falei, nossa, foi 10 a sua pergunta. Legal. Foi Que muito bom. bom. Muito bem. Era isso. Na semana Até quarta, passada, né? Fala. O Carlos Serpelloni, que fez a egrégora, né, ele falou sobre a inteligência cognitiva e ele falou muito sobre a gratidão, né, de quando a gente acorda, a gente já agradeceu o dom da vida, tal. Eu quero aproveitar e agradecer a oportunidade de me reunir com pessoas como vocês. Eu sempre saio daqui com mais aprendizado e posso dizer que saio um ser melhor cada vez que me reúno com vocês. Gratidão. A gente vai mudando nossa Nossa. vibração em conjunto, vai melhorando, né? Um vai aprimorando o outro. É muito bom, É muito legal. muito compartilhar, é verdade. Gratidão a todos por todos os compartilhamentos e as ideias que foram aflorando. Gratidão. Foi muito bom, Gratidão. muito bom. Saímos todos melhores. Com Foi certeza. muito bom, muito bom. Gratidão. Muito Boa noite, obrigado. pessoal. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa Bons noite. sonhos. Boa noite. Obrigada a Deus todos. para Beijo. todos. Beijo Tchau. grande. Obrigado, Inês. Obrigado, Rúbia, pela leitura. Enfim, um beijo. Um Gratidão. beijo. Tchau.